Jato, motivo para comemoração, no seu ponto de vista? Sim, mas com uma certa apreensão. Bom, primeiramente, aí, parabéns à Operação Lava Jato e aos envolvidos, né, especialmente ao Dr. Sérgio Moro, ícone do combate à corrupção no Brasil. O sistema do aniversário da Lava Jato, ele certamente desagrada quem gostaria de varrer para debaixo do tapete o passado podre dos governos petistas, que instauraram no Brasil uma cleptocracia. O que é a cleptocracia, Gotino? É um governo aparelhado com agentes corruptos dedicados a desviar a verba pública para um projeto criminoso de perpetuação no poder. E, claro, também para uso pessoal, né? Momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Sobre a Lava Jato e esses 6 anos, para você não tem mais? É porque é o seguinte, Gotino, não tem mais, porque a conduta, né, do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, ela sempre foi lícita. Você tem, no caso das alegações finais, por exemplo, você tem uma situação em que exigiu-se, né, da primeira instância a observância de uma lei processual que não existia, sobre ordem de alegações finais. Então, esse é um ponto. Outro ponto, só no Brasil mesmo, para a gente ter essa imoralidade, que é a impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância. Esse talvez seja o maior retrocesso, né, em relação ao combate à impunidade no país, retrocesso esse endossado pelo Supremo Tribunal Federal, que se tornou aí um grande balcão de atendimento, né, para o interesse dos ricos e poderosos dessa nação. Bom, é exatamente o que a doutora colocou, né? Isso levou anos para eles chegarem a essa saída criativa, né? Para livrar grandes corruptos aí da cadeia, né? Isso é tão elementar, né? Como é que você quer que um juiz siga uma norma processual que não está escrita, que não está prevista? É impossível. O processo ele se caracteriza justamente pela observância estrita do texto legal. Não havia texto legal. Aqui a gente tem que ver qual que é a nossa percepção de justiça. Para mim, a justiça é uma expressão da verdade. E o que a gente está transformando aqui é colocando o processo num altar, né, como eu disse, surrando a lei, né, por meio de uma hermenêutica muito criativa, para que ela atenda aos nossos interesses particulares, né? E ele não foi solto porque ele é inocente, pessoal. Ele foi solto por causa de uma invencionice processual corroborada pelo Supremo Tribunal Federal nessa ordem de alegações finais. Sobre colaboração premiada, é triste ver que após a suspensão, né, da possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, o número de colaborações premiadas tenha diminuído tanto, porque você diminui o incentivo ao réu para que colabore com a justiça. Você diminui o incentivo ao réu para... Sabe, pelo amor de Deus, Gotino, nós somos um país, né, em que cadeia não tem portão, tem porta giratória.
que é o seguinte, é falar Lava Jato destruiu empresas. Isso é um mito. Nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece, aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz de conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar ele é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público, não motivado por interesses particulares, circunstanciais e, muitas das vezes, interesses escusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Não adianta o legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela. Para desespero da minha debatedora, eu não pretendo aqui abandonar a história recente, a história política recente do Brasil. Eu acho que uma população que esquece seu passado está condenada a repeti-lo. Né? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, está saindo de lá para ser diretor executivo. Que viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Essa frase é de uma hipocrisia sem paralelo, porque para os parlamentares a eleição está só começando, Gotino. Não à toa, eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? 2 bilhões de reais de dinheiro público para isso. A nossa advogada se tornou juíza e já condenou aí as dezenas de milhares de manifestantes que foram à rua pacificamente, democraticamente se manifestar. Mas enfim. Em contraposição, você tem um presidente da República que prestigia a manifestação popular e Bertolt Brecht, né, o dramaturgo alemão do século passado, ele escreveu que infeliz é a nação que precisa de heróis. E assim ele condenou o mundo à infelicidade. Eu gostaria de chamar a atenção só para um último programa, né, que pelas minhas fontes foi tratado aí nesse encontro entre o presidente da República e a secretária da Cultura, que eu reputo como muito bem-vindo, que é uma espécie de voucher cultural, me lembrou daqueles versos famosos, né, na música dos Titãs, se não me engano, Arnaldo Antunes, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, certo? Então, esse voucher cultural, ele funciona
como a maioria dos vales, né? Ou como a maioria dos bolsas, né? Vamos dizer assim. Você dá as famílias se cadastram e elas recebem um valor para ser utilizado exclusivamente no consumo de cultura. Isso e difícil e aparentemente impossível é apresentar ao grande público qual o modelo epidemiológico utilizado para embasar as tomadas de decisão sobre a quarentena. Então, são muitas dificuldades que enfrenta o prefeito de São Paulo. Bom, Caio? doutor Augusto, os seus argumentos são tão populistas, né, nessa linha da política fúnebre, que eu imagino que você seja em breve contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito. Nossa. Provavelmente será, né, mas só se eles forem presos por corrupção. Não, quem trabalha com política é você, que já foi só se eles forem presos por corrupção. Afinal, ontem você estava se gabando de ter soltado acusados na Operação Lava Jato. Qualquer intenção política, Caio. Quem trabalha na política é você. Quem vai se candidatar, com certeza, é você. Esperem o Caio na próxima eleição. Temos um vidente aqui. Debatedores. Vamos esperar. Monalisa, o que eu espero é debatedores, um minuto. Debatedores, quando vocês falam junto, vocês podem debater à vontade, mas falar um em cima do outro não dá. Vamos então com os argumentos e, assim, claro, se interromper, é importante que vocês pensem em quem nos deu a honra de acompanhar. Vamos lá então, continuamos, por favor. É muito ruim, viu, Monalisa, ser interrompido aí nos primeiros segundos da minha fala, né, de forma aí grosseira, de forma mal educada. Afinal de contas, como espectador pode ter bem observado, eu espero a minha vez para falar, porque esse é o primeiro sintoma de respeito à opinião alheia que parece não ser demonstrada pelo meu debatedor. Mas aqui eu falei sobre a prisão ser usada como um instrumento de coação, o que tem a ver com a vontade na hora de celebrar o acordo. Isso não tem nenhuma relação com o fato do acordo não poder ser usado como único meio de prova. Então, são duas coisas desconectadas que foram colocadas no mesmo balaio. Não adianta nada ele fazer a delação se ele não conseguir provar o que ele está delatando, doutora. Foi aqui. A gente está falando de voluntariedade. E outra coisa, a especialista em direito penal aqui é você. Então, cabe a você dar esse detalhe, esse juridiquês aprofundado. Só que, como eu disse na minha introdução, isso é simplesmente o caminho para a soltura de bandidos. Bom, vou continuar fazendo o meu argumento um pouquinho mais técnico. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para tratar das leis, porque embora seja um assunto que foi trazido para o debate público, ele é um assunto essencialmente técnico. Então, a gente não pode correr o risco aqui de falar, por exemplo, que num processo penal só o advogado é parte, quando o Ministério Público é parte. Mas você sabe muito bem que a doutrina é divergente nesse ponto e o Ministério Público é considerado parte imprópria, porque ele não está simplesmente no polo acusatório, Gotino. Ele também pode pedir a absolvição do réu. Então, até aí tem divergência. Então, você trata coisas que não são incontroversas como se fossem certezas absolutas e você está vendendo isso para a audiência como se fossem fatos. Fatos são fatos, interpretações não são fatos. E eu estou falando, existe uma interpretação, uma corrente legalista, garantista, que no final das contas é interessista, porque simplesmente quer promover a anomia e a impunidade nas elites, né? São esses advogados milionários em conluio com a cúpula do judiciário e os grandes corruptos desse país. Não tem segredo, não tem escapatória. Você pode usar a retórica e a tecnicalidade que você quiser para discutir isso, mas o ponto é o seguinte, o Brasil está retrocedendo, está voltando a ser um país que não pune os seus corruptos de estimação. Vou continuar insistindo aqui, falando que a gente deve ter um cuidado com a análise técnica, porque de fato a gente deve buscar o fim nobre, que é o combate à corrupção, mas sempre com observância da lei. Eu vi muito aqui uma fala no sentido de que tudo que se faz... Aliás, uma outra ressalva acho que a gente pode também engrandecer o debate sem partir para ataques pessoais, ou a uma pessoa determinada, ou a um grupo de pessoas. Eu acho que isso também nivela o nosso debate por baixo. Mas... Turn down for what?